Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando este domingo em Alves. É o domingo que encerra a oitava da Páscoa, o oitavo dia da festa da Páscoa. Este domingo é chamado de domingo em Alves, devido ao fato de que aqueles que nos primórdios da igreja eram batizados no domingo de Páscoa, ou também na vigília pascal, eram revestidos com uma veste branca, significando a pureza, a purificação que a graça do batismo efetua na alma que é batizada, e recebe então assim a graça santificante. Então aquela alma se torna cândida, se torna alva, se torna branca. Então, alba. Então, o domingo em Alves é esse domingo em que os neófitos, os recém-batizados, então, retiram a veste branca para agora viverem esta pureza na própria vida. A partir desse domingo, o primeiro dia da semana, uma nova semana, então, os neófitos devem, ao retirar a veste branca, conservar essa brancura, conservar esta pureza durante a sua vida. Por isso, o chamado Domingo em Alves. Também, esse domingo é conhecido como Domingo Quasimodo, devido à antífona de entrada desta missa, evocando aí a segunda carta de São Pedro, cujo versículo diz: Quasimodo geniti infantes. Deste modo, como crianças recém-nascidas, e aí continua o versículo, com o uso da razão, procurai o leite puro. A criança recém-nascida, ela deve receber o puro leite, que é o leite da mãe, que é o leite que vai fazer bem para o bebezinho. Então, São Pedro, usando esta figura, diz aos neófitos, aqueles que acabaram de ser batizados na Páscoa, que procurem o puro leite, ou seja, que procurem a pura doutrina, aquela doutrina a qual não se encontra erros, não se encontra heresias, para que, bem instruídos na fé, possam então santificar suas almas, possam então conduzir-se para o céu. Esse domingo também é conhecido como o Domingo da Pascuela, pois é o oitavo dia depois da Páscoa, é o dia em que se encerra a Pascuela. Ou seja, a Pascuela é o tempo, aí da oitava, de comemoração pascal. É o tempo de solenidade, o tempo de festividade. Tanto que a igreja comemora essa festividade pascal na missa, na liturgia, como também no ofício. E também a comemoração social, a comemoração fraterna, que os fiéis se encontram e comemoram com a Pascuela. Então esse domingo é conhecido também como o Domingo da Pascuela. Seria o primeiro domingo depois da Páscoa. E assim, então, a igreja, nesse domingo, nos dá a graça de meditarmos esse evangelho que nós ouvimos na missa, a passagem em que narra, de maneira muito especial, sobre a incredulidade de São Tomé. Porém, este fato se dá dentro de todo o contexto pascal da manifestação do Cristo ressuscitado. Como nós ouvimos no evangelho, nosso Senhor, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, coloca-se no meio dos discípulos trancados numa casa, as portas fechadas, e diz a eles: a paz esteja convosco. Nosso Senhor, o Cristo ressuscitado, um corpo ressurreto para a eternidade, portanto, não mais um corpo que estava submetido
simplesmente as circunstâncias deste mundo, como as leis da física e as leis da biologia. O corpo do Senhor, então, sem estar preso aos limites do tempo e do espaço, pois o seu corpo é um corpo glorioso, se coloca ali, então, no meio dos discípulos, naquela casa, às portas fechadas. E assim manifesta aos discípulos que ele ressuscitou. Nosso Senhor havia ressuscitado Lázaro, Nosso Senhor havia ressuscitado o filho de Jairo, Nosso Senhor havia ressuscitado o filho único da viúva de Naim. Lembramos disso? Aquela ressurreição Nosso Senhor realizou, porém aquela ressurreição era uma ressurreição para a vida deste mundo. Depois Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim faleceram. Porque foi uma ressurreição para trás, uma ressurreição para a vida neste mundo. Eles ressuscitaram para o corpo biológico, para a vida segundo as circunstâncias que se tem neste mundo, limitados ao tempo e ao espaço, sob as leis da física e da biologia. Depois faleceram. Nosso Senhor realizou estas ressurreições para manifestar diante dos discípulos e da multidão que o seguia, que Ele é o Senhor da vida e da morte, porque Ele é Deus. Só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida, e só Deus pode transformar, só Deus pode restaurar a vida com a ressurreição. Ou seja, Nosso Senhor prova com a ressurreição desses personagens que existe a ressurreição dos mortos. E assim, então, Nosso Senhor também mostra que Ele tem o poder de ressuscitar. Tanto que tem o poder de ressuscitar a si mesmo. Tanto que predisse aos discípulos em diversas vezes que Ele estava indo a Jerusalém para ser preso, para ser morto, e que no terceiro dia Ele ressuscitaria. De forma, então, que o Cristo ressuscitado se põe ali no meio deles, e então diz a eles: a paz esteja convosco. Este a paz esteja convosco, caríssimos irmãos, não é de maneira alguma aquele shalom dos judeus. Eu lembro que eu aprendi na faculdade de teologia, nas aulas de Bíblia, que Nosso Senhor simplesmente se pôs no meio dos discípulos e disse: shalom. E o que Nosso Senhor deseja aos discípulos é o pax sit vobiscum. A paz seja, a paz esteja convosco. Não é o shalom, a paz dos judeus, que é carregada da expectativa da vinda do Messias que virá. Não, essa paz que Nosso Senhor deseja aos discípulos é a paz do Senhor, do Messias que veio. E portanto, Nosso Senhor ali mostra a realização das promessas do Antigo Testamento. De fato, ali se realiza a promessa desde Abraão, desde Moisés, desde os profetas do Antigo Testamento, que esperavam a paz messiânica, que desejavam a paz definitiva. E agora Nosso Senhor, Ele, o Cristo, Ele, o Messias, Ele nos traz esta paz, porém, não é a paz do mundo. Pois Ele mesmo disse no Evangelho de João: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo. Não é a paz como a ausência ou períodos em que não há conflitos, em que não há guerras. E isso ensina Santo Agostinho, que a paz de Cristo, o pax vobis, não é a paz ausência de guerra, mas é a harmonia da ordem, ou seja, aquela desordem que o pecado trouxe por Adão e Eva, agora é restabelecida a ordem, de modo que, pela graça, agora a ordem é restabelecida, de forma que se restabelece a verdadeira paz.
Portanto, é uma paz que vem de Deus. É uma paz sobrenatural. É uma paz espiritual. Não depende das circunstâncias dos homens. Não depende das circunstâncias históricas. Não depende da boa vontade dos chamados homens de boa vontade. Não. É uma paz que vem do próprio Deus. É uma paz que nos vem através da graça. É uma paz que vem da ordem estabelecida pela graça santificante. De modo então que essa paz nos foi merecida a preço de sacrifício. É a paz que é efeito da remissão dos pecados. Pois então, nosso Senhor diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo, soprando sobre eles, lembrando aquele sopro do Gênesis, em que Deus, soprando a argila do solo, lhe inflou a vida. De modo então que esse sopro do Senhor aos discípulos refere-se àquele sopro. Aquele sopro deu a vida humana, insuflou a vida humana na argila do solo. O sopro do Senhor insufla a vida divina, insufla a vida da graça, a graça que vem, a vida da graça que vem pelo batismo. De modo que aqueles que, depois do batismo, cometem pecados, arrependidos, recebem a remissão dos pecados, porque nosso Senhor, soprando sobre os discípulos, lhes disse: recebei o Espírito Santo, os pecados que perdoardes serão perdoados, e os pecados que não perdoardes serão retidos. Ou seja, o Senhor delegou à igreja aquilo que é próprio dele, ou seja, aquilo que é próprio de Deus, o poder exclusivo de perdoar os pecados. Nosso Senhor deu isto por delegação. Nosso Senhor deu à igreja o poder de perdoar os pecados e também de não perdoar, se não há arrependimento. E aí então, dentro de tudo isso, nosso Senhor, 8 dias depois, após os discípulos se alegrarem por verem o Senhor vivo, 8 dias depois, ou seja, um domingo como esse, o domingo seguinte ao domingo da Páscoa, da ressurreição, nosso Senhor mais uma vez se põe no meio dos discípulos. E neste interim, os discípulos haviam então dito a Tomé, que não estava presente naquele domingo de Páscoa: nós vimos o Senhor. Ou seja, os apóstolos deram a Tomé a notícia, o testemunho de que o Cristo está vivo e está ressuscitado. Porém, Tomé manifestou uma grande incredulidade, dizendo: se eu não tocar nas feridas dos cravos, nas suas mãos, se eu não tocar na ferida dos cravos do seu lado, eu não acreditarei. Tomé manifesta então uma grande miséria, uma grande debilidade, uma grande fraqueza de sua fé. Ele que, em uma das predições do Senhor, disse a ele: se vás a Jerusalém, nós também queremos ir convosco e morreremos convosco. Agora, aquela coragem de São Tomé cede à sua incredulidade. E São Tomé, então, quer verificar com seus olhos, quer tocar com seus dedos, para crer que o Senhor realmente ressuscitou. Não leve em consideração as palavras do Senhor, que predisse tantas vezes que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o Senhor, ao pôr-se no meio dos discípulos e desejar-lhes a paz esteja convosco, naquele 8º dia, no domingo seguinte ao domingo da Páscoa, um domingo como hoje, se dirige diretamente a São Tomé. Ele diz: olha aqui as minhas mãos, põe a mão nas feridas, olha aqui o meu lado, coloque a mão, não sejas incrédulo, mas fiel. Ou seja, não sejas incrédulo, mas tenha fide, tenha fé, seja fiel. Por que a igreja dirige-se aos membros da igreja, aos seus filhos, como fiéis, queridos fiéis, caríssimos fiéis? Por que a igreja se dirige assim?
Porque a igreja está conversando, está se dirigindo àqueles que têm fé. Portanto, aqueles que têm fé são aqueles que são fiéis. Então, nosso Senhor repreende São Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. E São Tomé, dando-se por vencido, e ele fazendo a experiência, ele tocando nas feridas do Senhor, com seus dedos, tocando nas feridas das mãos e do seu lado, constata visivelmente que ele é o Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Então, se dando por vencido, São Tomé faz uma belíssima profissão de fé, muito simples, mas profundíssima: meu Senhor e meu Deus. As gravuras, desde os primórdios da igreja, passando pela Idade Média e também da Idade Moderna, sempre retratam São Tomé diante do Senhor nesta ocasião, prostrado, ajoelhado, totalmente aterrorizado, espantado, com uma mistura de uma grande alegria e surpresa, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E assim então nosso Senhor faz uma advertência a São Tomé, que se dirige também a nós. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Quantos, depois daquele domingo de Páscoa, foram encontrados pelos discípulos e receberam a notícia de que o Senhor havia ressuscitado, de que o Senhor estava vivo, e se alegraram, e creram imediatamente? Tomé, ao receber o testemunho dos apóstolos, não creu. Ele que ouvira a própria predição do Senhor de que ele ressuscitaria. São Gregório Nazianzeno, fazendo um comentário sobre essa passagem do Evangelho, nos diz que a incredulidade de São Tomé nos valeu a nós hoje muito mais do que a credulidade dos apóstolos e de Santa Maria Madalena. Porque São Tomé é como aquele como nós, que não estava presente no domingo de Páscoa, que não vimos o Senhor ressuscitado, mas recebemos também como ele, o testemunho dos apóstolos. E na pessoa dele, nós tocamos nas chagas do Senhor e constatamos que sim, é o Cristo ressuscitado. E que, portanto, nosso Senhor assim curou a nossa incredulidade, dissipando de uma vez por todas toda e qualquer dúvida sobre o fato de que Ele é realmente o Cristo que foi morto, pregado na cruz, e que agora estava ali, presente diante dos apóstolos, vivo e ressuscitado, como nós cantamos no Regina Coeli, sicut dixit, como ele disse. De tal forma, então, caríssimos irmãos, que a igreja, no catecismo, ela nos exorta de que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Tanto que São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E ainda diz: se Cristo não ressuscitou, vós ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então nós estaríamos crendo num defunto. Estaríamos crendo que alguém, como maldito no madeiro, morreu e tudo acabou. Não. Nós cremos em Cristo, que por virtude de sua divindade ressuscitou dos mortos, de modo que Ele tem o poder de dar a vida e tem o poder de restaurar a vida. Ele tem o poder de ressuscitar e, portanto, ressuscitou, onde que através do seu santo sacrifício redimiu-nos do pecado e pela sua ressurreição venceu o pecado e venceu a morte, que é a paga do pecado. De forma, então, que definitivamente vencedor sobre o pecado e a morte, nosso Senhor, então, com a sua ressurreição,
aquele que nos dá a verdadeira fé, a fé daquele que está vivo, a fé daquele que está glorificado à direita do Pai. De modo então que na epístola de hoje, São João mesmo, ele nos diz que quem nasceu de Deus venceu o mundo. E que, portanto, a fé é a fé que vence o mundo. Portanto, caríssimos irmãos, a nossa fé no Cristo ressuscitado é a fé que vence o mundo com suas vicissitudes, é a fé que vence o mundo com a morte e com o pecado. No batismo, recaiu sobre nós todos os efeitos da remissão dos pecados, da morte e da ressurreição do Senhor. Portanto, caríssimos irmãos, se realiza no batismo aquilo que diz Santo Agostinho: somos as águas do batismo, sepultados com Cristo, e saímos daquelas águas ressuscitados com Ele. Somos participantes, assim, da sua morte, para que também sejamos participantes da sua vida. De modo, então, caríssimos irmãos, que hoje a igreja vem nos dizer, já que a nossa fé vence o mundo, então não vivamos segundo o mundo, mas vivamos inconformados com o mundo. Não segundo o pecado, não segundo o paganismo, mas vivamos de acordo com a dignidade que recebemos no batismo, a dignidade de filhos de Deus, como aqueles que já venceram este mundo com Cristo, e que, portanto, caminham para a vida eterna. De forma, caríssimos irmãos, que nós entendemos a morte na perspectiva da igreja. Ou seja, nós não entendemos a morte simplesmente no seu aspecto de constatação de que a morte é uma realidade, da qual ninguém duvida, a morte é certa. Porém, como diz o próprio prefácio da Missa dos Fiéis Defuntos, a morte é certa, porém, para aqueles que creem na ressurreição do Senhor, a vida não é tirada, mas é transformada. De modo que para nós, não há simplesmente um apartamento, uma saída, um abandono da vida neste mundo com a morte. Há, de fato, realmente uma transformação pela promessa da ressurreição de um corpo passível, de um corpo corruptível, pela consequência do pecado, que pela ordem da graça, pela santificação, é um corpo destinado a ressuscitar, como diz São Paulo, primeiro Cristo como primícias e depois aqueles que pertencem a Cristo e que, portanto, ressuscitam com Ele para a vida eterna, ressuscitam com Ele para a glória eterna, para um corpo glorificado. Não ressuscitam para a vida neste mundo, ressuscitam para a vida no céu, para a vida em Deus, para a vida segundo a glória de Deus. De modo então, caríssimos irmãos, se esse é o nosso destino, nós então não podemos viver para este mundo. Nosso Senhor entrou naquele lugar onde estavam os discípulos com as portas fechadas. Para quê? Para nos ensinar que devemos nós estarmos com as portas abertas para Cristo ressuscitado. Porém, as portas do nosso coração fechadas para o mundo. E as portas que devem estar fechadas para o mundo são os nossos sentidos. Que os nossos sentidos não estejam entregues aos elementos do mundo. Que os nossos sentidos estejam fechados para o mundo, pela mortificação da carne. E estejamos totalmente voltados e abertos, de coração e de alma, para o Cristo ressuscitado, que nos espera à direita do Pai, glorificado eternamente. Lá se encontra o nosso destino. O destino daqueles que devem ressuscitar com Cristo. Nós, caríssimos irmãos, pelo batismo, já somos de alguma maneira participantes da ressurreição de Cristo. Por isso a igreja vem hoje nos exortar que a fé católica é a fé que vence o mundo. Portanto, o mundo já está vencido. O pecado já foi vencido. O demônio já está condenado e vencido. Portanto, devemos estar unidos àquele que venceu o mundo, o pecado e a morte
e venceu o demônio. E, portanto, caríssimos irmãos, não podemos nós voltar à vida do velho homem, do homem pagão, do homem mundano, do homem que ainda está preso lá no pecado, escravo dos seus vícios e das suas paixões e dos seus sentidos desordenados. De modo então, caríssimos irmãos, que esta alegria pascal da igreja deve realmente inundar o nosso coração e olharmos para a frente, olharmos, como diz São Paulo, aonde está Cristo, olhos fixos em Jesus, os nossos olhos nele, com a vida então ordenada para ele. Cada passo que nós damos neste mundo deve ser para o céu. A nossa vida é uma vida iluminada, iluminada pela luz pascal. A nossa vida é uma vida que tem passos certos. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Nós temos um destino certo, porque sabemos que o destino definitivo não está neste mundo. O destino definitivo está no céu. Temos um tempo aqui neste mundo para nos purificarmos, para nos santificarmos e assim nos prepararmos para a vida eterna e assim, pela misericórdia de Deus, participarmos da sorte dos eleitos. Participarmos da sorte daqueles que, morrendo em Cristo, ou seja, na vida da graça, em estado de graça, então se encontrarão vivos, ressuscitados também em Cristo ressuscitado. Então pensamos na Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, meditando suas alegrias. A primeira alegria de Nossa Senhora é encontrar-se com seu Filho ressuscitado. Então que essa seja a nossa alegria. A alegria do Cristo ressuscitado. A alegria de estar com Ele. E não esqueçamos, em todas as missas da nossa vida, na hora que o sacerdote ergue a hóstia consagrada, na hora que o sacerdote ergue o precioso sangue do Senhor no cálice, digamos no nosso coração, no profundo da nossa alma, em silêncio, balbuciando, mas em silêncio, no profundo de nossa alma, digamos ajoelhados, prostrados do Senhor, como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então pensamos a Nossa Senhora que nos ajude a conservar esta fé fundamentada, enraizada na vivência do Cristo ressuscitado, e que assim, caríssimos irmãos, a partir disso vivamos como aqueles que ressuscitaram com Cristo, e que Nossa Senhora nos acompanhe, abençoe os nossos propósitos e que nos dê a graça no nosso dia a dia, nesta semana em especial, no nosso dia a dia, coloquemos esses propósitos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.